amigo da TV Justiça, está no ar mais uma edição do nosso programa Prova Final. Eu sou Maria Patrícia Vanzolini, professora de Direito Penal, e esse programa é uma parceria da TV Justiça com a rede de ensino LFG. O nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, o tema do dia, você vai ter uma pequena explicação sobre o assunto que eu escolhi para conversar no dia de hoje. O segundo bloco se chama Pergunte ao Professor. Nele eu vou responder a perguntas de candidatos do Brasil inteiro a respeito daquele tema. E o terceiro bloco é o X da questão. Aí então nós vamos resolver a problemas que já caíram em exames de OAB passados a respeito daquele tema. Se existe instinto no ser humano, talvez o instinto materno seja o mais forte. A maioria das mulheres, quando é mãe, experimenta uma avalanche de amor. É um sentimento irrepreensível, é um sentimento incontrolável de vontade de proteger o filho, de proteger a cria contra tudo e contra todos, com o sacrifício da própria vida, se for preciso. Mas para algumas, esse sentimento é diferente. É um sentimento que pode ir do mero distanciamento até a própria aversão e rejeição, que num caso extremo, levam a mulher a matar aquele que ela deveria proteger. O infanticídio é um dos crimes mais difíceis de serem entendidos. O que leva uma mulher a atentar contra a vida do filho é uma indagação que nem a psicologia, nem a medicina conseguem responder de forma satisfatória. Mas que nós, aplicadores do direito, temos que conhecer. E é por isso que esse é o nosso tema do dia. Você quer saber mais sobre infanticídio? Então não sai daí. O crime de infanticídio já coloca um primeiro problema, que é o nome. Infanticídio, aparentemente, é a morte ou dar a morte a uma criança, a um infante. E muitos, de fato, pensam que é apenas isso. Um homicídio de criança, nada mais lógico do que ser chamado de infanticídio. Mas você sabe que está errado. Infanticídio é um crime muito específico. Na verdade verdadeira, o infanticídio é mesmo uma modalidade de homicídio. Ele também é um matar alguém. Mas ele é um matar alguém com peculiaridades. É o que nós chamamos de princípio da especialidade. Lá dentro das regras, dos princípios que resolvem o conflito aparente de normas, está o princípio da especialidade. Então, uma regra especial tem os mesmos elementos que a regra geral e mais alguns especializadores. É o caso do infanticídio em relação ao homicídio. Todo infanticídio é também um matar alguém, mas nem todo homicídio é um infanticídio. O infanticídio é um matar alguém. Agora, é um matar alguém e eu começo pelo fim, eu começo pela consequência. Infanticídio é um matar alguém mais leve ou mais grave? A mãe matar o próprio filho. A mãe que logo após o parto mata o próprio filho. Esse crime é mais leve ou é mais grave do que um mero homicídio? Apesar do que pode parecer, esse é um crime mais leve. Esse é um crime muito mais leve. Para você ter uma ideia, o homicídio tem uma pena que vai de 6 a 20 anos. O infanticídio, 2 a 6 anos. Então, quer dizer, uma pena enormemente mais leve do que a pena do homicídio. E por quê? Quais são esses elementos especializadores que tornam o infanticídio um homicídio mais leve? Bem, em primeiro lugar, é o sujeito ativo. Quem pode ser sujeito ativo do infanticídio não é qualquer pessoa, como no homicídio. Você lembra que o homicídio é um crime comum,
O infanticídio não. O infanticídio é um crime próprio. É um crime que só pode ser praticado por determinada pessoa. E que pessoa é essa? Essa pessoa é justamente a mãe. Então, o infanticídio, a primeira característica que ele tem e que o distingue do homicídio é que ele só pode ser praticado pela mãe. Agora, cuidado, porque não é qualquer situação, não é qualquer mãe. É a mãe que esteja numa situação muito especial. E essa situação, como você já sabe, é o estado puerperal. Então, quer dizer, o infanticídio é o crime praticado pela mãe em estado puerperal contra o seu próprio filho. O homicídio pode ser praticado por qualquer pessoa. O infanticídio tem que ser praticado por mãe em estado puerperal. Mãe em estado puerperal. Grava isso. Bota isso bem claro na tua cabeça. Agora, essa questão sobre o sujeito ativo, mãe em estado puerperal, leva a duas indagações bastante importantes, bastante pertinentes. A primeira delas é quanto ao concurso de pessoas. Sim, tem que ser praticado pela mãe em estado puerperal. Mas aquele que ajuda a mãe, o pai, o tio, o avô, a enfermeira, o médico, quem quer que seja, que ajude a mãe, esta sim, em estado puerperal, a cometer o infanticídio, responde pelo quê? Essa pergunta é uma das perguntas que mais caem em concurso público a respeito dessa matéria. É a questão do concurso de pessoas no crime de infanticídio. É um crime próprio. Mas se a mãe recebe auxílio, tanto a título de participação, quanto mesmo a título de coautoria, aquele que mata junto com a mãe, o filho dela, estando ela em estado puerperal, porque evidentemente que o estado puerperal não é contagioso. O pai, o tio, o avô não vão pegar estado puerperal. Aquele que auxilia a mãe em estado puerperal a cometer o infanticídio, responde pelo quê? Essa é uma das questões que já foi mais polêmica da história do nosso direito brasileiro. Já foi objeto de discussões infindáveis. E o nosso grande mestre, eu já citei ele em outros programas, o nosso grande penalista, o Nelson Hungria, e eu aqui cito Hungria porque acho que a posição dele é sempre valorosa. Hungria é bastante conhecido, esse episódio do nosso ordenamento. Hungria, até a penúltima edição da sua obra, Comentários ao Código Penal, até a penúltima edição de sua obra, sustentava que aquele que ajudava a mãe a cometer infanticídio respondia por homicídio. Não respondia com ela por infanticídio, mas respondia por homicídio, até a penúltima edição. Na última edição da obra do Hungria, ele deu a mão à palmatória e mudou de posição. Então, a última posição do Hungria é de que aquele que colabora, tanto a título de coautoria quanto a título de participação, com uma mãe em estado puerperal, para cometer infanticídio, responde com ela por infanticídio. Essa é a posição da Hungria. Agora, e a posição dos doutrinadores de hoje, né? Porque Hungria, enfim, por mais que tenha sido um doutrinador formidável, fantástico, ele não é mais aqui, não está mais entre nós e, portanto, seus ensinamentos podem estar ultrapassados. Patrícia, qual é a posição que eu vou gabaritar no concurso? Olha, tem muitas divergências ainda, mas a posição que ainda hoje é majoritária, e eu tenho certeza que se isso cair no concurso, é ela que vai cair, a posição majoritária é essa, a do Hungria. É de que aquele que colabora com a mãe em estado puerperal para realizar o infanticídio responde com ela por infanticídio. Então quer dizer que agora você já sabe como responder essa pergunta se cair numa prova. Quem quer que colabore com a mãe, tanto a título de coautoria